Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos comentar sobre Meridiano de Sangue do Cormac McCarthy. Todo o meu amor pelo romance gótico. Esse aqui é um dos livros mais estranhos, sinistros e também um dos melhores livros que eu já li. Esse livro vai se passar durante alguns anos, um romance de formação em que nós vamos acompanhar alguns anos na vida de um personagem específico aqui, que eu já vou falar quem é. Também num período muito específico dos Estados Unidos. Essa história se passa em meados do século XIX, ali por volta do ano de 1840 a 1850. Mais especificamente em 1849, um ano depois em que terminou a guerra entre México e Estados Unidos. Para entender um pouquinho esse contexto, a gente vai voltar alguns passos a alguns anos. Por volta de 1820, num conflito entre México e Espanha, ficou para o México o estado do Texas como uma herança de guerra, né? Como um tratado de paz. A fim de ocupar aquele novo território, o México então abriu as portas do Texas para que aquela terra fosse colonizada. Então, colonos americanos passaram a viver naquelas terras e com o passar do tempo, eles passaram a se rebelar, não aceitaram e se rebelar contra as normas do governo mexicano. Passado um tempo, então, eles começaram a lutar pela independência do Texas. Passado mais algum tempo, então, houve aproximação do Texas dos Estados Unidos e também nesse conflito entre Estados Unidos e México, México acabou derrotado nessa guerra e Texas passou a ser um estado pertencente aos Estados Unidos. E quem mais sofreu as consequências em todo esse conflito foram os povos indígenas que habitavam essas terras. O que acontece é que eles foram mandados para reservas e a fim de defender o seu território eles entraram em luta com os soldados e obviamente acabaram perdendo essa guerra por conta de armamento mesmo, né? Afinal de contas, arcos e flechas não eram páreo para armas de fogo. E foi nesse período que se deu a dizimação de grande parte da população indígena da região, diminuindo muito drasticamente mesmo o número de índios naquelas terras. Essa guerra México-Estados Unidos durou mais ou menos 2 anos e encerrou em 1948 e em 1949 ainda se sentia muito forte os reflexos da guerra. Como a gente acompanha um dos diálogos aqui desse livro, alguém diz alguma coisa do tipo, mas a guerra já acabou. E a outra pessoa diz, não, a guerra não acabou. Ou seja, o fim da guerra, o resultado da guerra ainda não tinha atingido terras tão longínquas. Para eles, ainda existia uma atmosfera de batalha e de disputa territorial. O que acontece então é que forças militares contratavam mercenários para eliminar o maior número possível de índios e, a partir de um determinado momento, também mexicanos. E como é que eles comprovavam essas mortes, esses assassinatos? Apresentando os escalpos das suas vítimas. O que é escalpo? Vamos fazer um parênteses aqui. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Bastardos Inglórios, em que eu acho que é o personagem do Brad Pitt, né? Que ele levanta o cabelo aqui e ele passa a faca no couro cabeludo e ele arranca uma parte do couro cabeludo em que sai o cabelo junto. E a pessoa fica assim com a cabeça em carne viva, sabe? É uma cena horrorosa. Então aquela parte que se tira é o escalpo. Então eles comprovavam, por exemplo, 100 mortes apresentando 100 escalpos. E houve um bando de mercenários que ficou muito conhecido nesse período nos Estados Unidos, que era o bando do Glenton. Essa figura realmente existiu e inspirou o Glenton aqui do Meridiano de Sangue. Mas vamos voltar um pouquinho nessa história aí. O livro começa apresentando pra gente um personagem que nós só conhecemos como Kid, com letra maiúscula, como se fosse garoto em português. Nós não sabemos o nome dele e nem ele sabe o próprio nome, porque aqui no iniciozinho diz o seguinte, o pai nunca menciona seu nome, a criança não o sabe. Muito provavelmente aconteceu aí uma espécie de trauma, porque pelo que nós entendemos aqui na primeira página, a mãe morreu no parto. Provavelmente só conseguiu amamentar a criança e não resistiu. Essa era uma família muito pobre, em que ele vivia com um pai e com uma irmã. Ele nasce então no ano de 1833, muito significativo esse 33, e aos 14 anos ele foge de casa.
Entre muitas peregrinações que ele vai passar, que durante alguns anos, vai chegar um determinado momento em que ele vai se encontrar com alguém que vai oferecer uma vaga para ele nesse grupo de mercenários que é liderado pelo Glanton. E esse grupo é um grupo muito eclético, muito diferente, muito diverso, de pessoas diferentes vindas de todos os cantos que se unem com uma missão em comum: percorrer essa fronteira Estados Unidos-México em busca dos escalpos. Eles não são amigos, muito pelo contrário, eles são muitas vezes inimigos, mas que se defendem em alguns momentos muito particulares. E tem uma característica muito interessante: eles acabam defendendo mais os cavalos do que os próprios companheiros, afinal de contas o cavalo tem um papel importantíssimo para eles. Mas um fator em comum une a todos eles, que é a violência extrema. Eles são extremamente cruéis, sanguinolentos, violentos, são assassinos sem nenhum escrúpulo. Eles matam todo mundo que eles veem pela frente sem critério, sem justificativa alguma. Crianças, homens, mulheres, velhos, todo tipo de criatura, com exceção dos cavalos, como eu disse. E chega um determinado momento em que eles não estão apenas caçando os índios, eles também começam a matar os mexicanos, desde que eles consigam comprovar aquelas mortes, retirando os escalpos. Sobre esse critério aí, na verdade essa falta de critério, né, nas mortes, teve uma passagem que me chamou a atenção aqui na página 181, que diz o seguinte: cavalgaram no rumo oeste montanhas adentro, passaram por pequenos vilarejos tirando o chapéu para pessoas que iriam assassinar antes que o mês terminasse. Então é muito comum a gente saber que eles passaram por um grupo de pessoas e que se eles pouparam aquele grupo de pessoas, a gente sabe que elas não seriam poupadas na volta. Então eles realmente iam tocando o terror por onde quer que eles passassem. Inclusive chega um momento que eles acabam matando inclusive aqueles soldados que contrataram o grupo para o serviço. Então eles não faziam distinção de ninguém. O que é muito interessante nessa história é que nós não temos uma descrição física dos personagens. Então eles aparecem pra gente como borrões. Mesmo o Kid, que é o personagem com quem a gente tem o primeiro contato, ele fica muitos momentos desaparecido na história. A gente sabe que ele está naquele grupo, que ele está participando daquelas ações, mas é como se ele se afastasse. Mas ele é um dos personagens que destoa aqui dessa história. Lembra que eu falei do 33? Ele tem um quesinho de bondade, ele é um dos personagens que raciocina em alguns momentos, que demonstra alguma mínima caridade. Em alguns momentos em que alguém precisa de ajuda, por exemplo, para retirar uma flecha de uma perna, ele se prontifica, mesmo que alguém diga: olha, não te envolve, sabe? Ainda assim, ele demonstra um pouquinho de bondade. Como eu disse, a gente não identifica as características físicas dos personagens, com exceção de um deles. E que personagem, gente! É um dos personagens mais marcantes que eu já encontrei. E um personagem que deixa a gente arrepiado de medo. Esse homem se chama Holden, ele é conhecido como Juiz. O Juiz Holden é como se fosse um braço direito do Glanton, mas ele não se coloca abaixo de ninguém. Ele é uma presença completamente diferente. Ele é o único que é descrito no livro, só que a descrição dele é muito particular. Ele é um homem muito grande, uma altura fora do normal. Ele é um homem muito gordo, muito branco, e ele não tem nenhum pelo em todo o corpo. Sabe de quem eu me lembrei quando eu vi essa descrição? Eu me lembrei do Fester Adams. O Fester é o irmão do Gomes, daquele desenho do filme da família Adams, sabe? Tio das crianças. Só que numa versão maior, porque ele é careca, muito branco, sem pelo nenhum. E ele é uma figura tão estranha, e que não é só por causa da característica física. Ele é realmente um ser sobrenatural e ele é a personificação do mal. Ele ao mesmo tempo consegue ser muito bondoso quando ele quer, e ele também consegue ser extremamente cruel e violento. Só que é uma violência fria, é uma violência
muito distanciada. Ele é extremamente inteligente, erudito, ele toca instrumentos, ele fala diversas línguas, ele consegue dialogar em diversos níveis, ele faz sermões, ele faz reflexões e ele tem um caderninho onde ele faz desenhos, ele faz anotações de tudo que ele encontra de novo. Tem um momento que ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele diz, alguém questiona a respeito das anotações no caderninho, e ele fala algo do tipo que tudo que existe e que ele não conhece ainda, na verdade está existindo sem consentimento e sem a autorização dele. Afinal de contas, quem é essa pessoa? As partes em que o juiz Holden vai falar, vai conversar com alguém, ou que ele vai agir, são partes em que a gente suspende a respiração para esperar o que vai acontecer. E são as melhores partes, são as partes mais intrigantes e mais legais de acompanhar, se é assim que se pode dizer. Como todo bando, ele toca o terror também, só que ele tem uma predileção por crianças, ao mesmo tempo que ele parece que vai proteger uma criança, dali a algum tempo a criança aparece morta, então sempre que ele tá por perto, alguma criança desaparece e acaba morta em algum momento. Ele não dorme, ele diz que ele não vai morrer, ele diz que ele sabe de tudo, e quando ele diz, ele realmente acerta tudo sobre a vida das pessoas, e ele também tem uma disposição a andar nu. Então, sempre que existe uma oportunidade, ele está sem roupa. Pode ser o maior frio do deserto por onde eles estejam passando, que ele se senta à beira da fogueira, quase sempre só vestido da cintura para baixo. E em diversos momentos ele é visto no topo de uma montanha, observando o horizonte, observando o céu à noite, sem roupas. Como eu disse, esse aqui é um livro extremamente violento e sanguinolento mesmo, se a gente sacudir assim. Ele parece que vai respingar sangue, mas o mais interessante é que ele é escrito de uma forma que beira a poesia. É muito bonito e é uma beleza na escrita que é constante, ela não é uma beleza de altos e baixos em que tem trechos bonitos. Não, tudo que é narrado de uma forma muito, muito bonita mesmo. Esse narrador em especial tem uma predileção por contar como é que está o tempo, o horizonte, a temperatura, o céu, as estrelas, o gramado, como são as cavalgadas pelo deserto e toda essa narrativa que envolve a natureza, o tempo, aquele meio ambiente. É muito bonita, ele se demora mais nessa parte, não é maçante, faz parte da característica da narração, a gente entende dessa forma, e ele vai com essa mesma beleza desde descrever o horizonte até descrever um escalpelamento. Essa é uma escrita muito fluida, apesar de que ainda assim pode ser uma leitura um pouco difícil para algumas pessoas por conta do teor, mas é de fato uma escrita que vai muito rápida, a gente faz a leitura dela de uma forma bem veloz quando a gente se envolve com o livro, e isso se dá pelo fato também de que essa é uma escrita com muito pouca pontuação. A gente lê frases muito grandes, diálogos grandes, sem vírgula. Na verdade, diálogos grandes são muito poucos, são muito pontuais. Nós temos as conversas com o juiz Holden, nós temos as conversas do Kid com um ex-padre que faz parte desse bando, mas na maior parte das vezes as conversas são quase monossilábicas e elas são de rompantes, parece que elas nos vencem em golpes, acontecem muito rapidinhas, muito curtinhas. Isso também reflete a forma como eles se comunicavam, não havia muito diálogo, não havia relacionamento entre eles. E são diálogos que às vezes são tão interessantes e tão impactantes ao mesmo tempo que a gente fica assim, não é possível. E aí tem que voltar e dar mais uma lida porque é realmente muito bom. Eu separei um aqui para mostrar para vocês, tá na página 185. Quando se aproximaram da cantina, um dos homens ali dentro surgiu no vão da porta como um fantasma ensanguentado. Havia sido escalpelado e o sangue escorria por toda parte, entrando em seus olhos, e ele pressionava um imenso buraco em seu peito, onde uma espuma rósea borbulhava ao inspirar e expirar. Um dos moradores pousou a mão em seu ombro. "Adonde vas?", disse.
a casa, disse o homem. Só isso. Aqui tem um dos trechos daqueles que eu falei pra vocês que tem poucas pontuações, pouquíssimas vírgulas, né, que dão essa sensação de celeridade na leitura e que também são de uma beleza ímpar. Cruzaram a frente do sol e evaporaram um a um para então reaparecer. E eram negros sob o sol e cavalgavam através daquele mar evaporado como fantasmas esturricados, com as patas dos animais pisoteando e agitando a espuma que não era real. E se perderam sob o sol, e se perderam no lago, e tremeluziram, e se agruparam em um borrão, para então dispersar novamente e cresceram plano a plano em lúridos avatares, e começaram a se amalgamar, e então começou a aparecer acima deles no céu puncionado pela aurora um símile infernal de suas hordas cavalgando em fileiras gigantescas e invertidas, e as patas dos cavalos incrivelmente alongadas, pisoteando os cirros finos e elevados, e os ululantes antiguerreiros pendendo de suas montarias, imensos e quiméricos, e os gritos altos e selvagens repercutindo através daquela bacia achatada e estéril, como os gritos de almas invadindo por algum rasgo no tecido das coisas um mundo inferior. Todo esse trecho é sem uma única vírgula. Além de toda essa poesia na escrita do Cormac McCarthy, tem também um quê de fantasia, muito sutil, mas que a gente percebe aqui. Tá no finalzinho do capítulo 15, vou achar aqui para ler o trecho para vocês, que foi um trecho que eu também fiquei arrepiada, que é num dos momentos em que eles param para dormir, um desses raros momentos, porque eles estão sempre na jornada, sempre caminhando, né? Eles param, pernoitam e rapidinho já saem. Então, raramente eles conseguem parar num lugar para dormir. Mas aqui eles conseguiram um estábulo. E olha o que diz aqui. O barracão abrigava uma égua com um potro ainda não desmamado, e o menino fez menção de levá-la para fora, mas disseram-lhe que a deixasse. Apanharam palha em uma baia e esparramaram-na no chão, e ele ficou segurando a luz para eles enquanto preparavam suas camas. O celeiro cheirava barro e palha e esterco, e sob a luz suja e amarelada do lampião, seus hálitos bafejavam visivelmente no frio. Quando terminaram de arrumar os cobertores, o menino baixou o lampião e saiu para o pátio e fechou as portas atrás de si, deixando-os na escuridão mais profunda e absoluta. Ninguém se moveu. No gélido estábulo, a porta sendo fechada talvez tenha invocado em alguns corações outras hospedarias e não de suas escolhas. A égua farejava com inquietação e o jovem potro batia os cascos no chão. Então, um a um, começaram a tirar as roupas de cima, presta atenção, os impermeáveis de pele e sarapes e coletes de lã crua, e um a um propagaram em torno de si um grande crepitar de faíscas, e cada homem foi visto usando uma mortalha de fogo muito pálido. Seus braços erguidos puxando as roupas eram luminosos, e cada uma daquelas almas obscuras estava envolta em formas audíveis de luz, como se sempre houvesse sido assim. A égua no canto oposto do estábulo bufou e recuou com a luminosidade em seres tão mergulhados nas trevas, e o cavalinho virou e escondeu o rosto na malha de veias do flanco da mãe. Gente, que cena incrível! Tem um outro trecho também que me lembrou muito essa questão do realismo fantástico, que eu acho que bebe nessa fonte, que é mais pro final, quando o Kid já não é mais chamado de Kid. Vocês lembram que eu disse que era um romance de formação? Quando passa um determinado tempo, ele já é chamado o homem. E a gente percebe um amadurecimento nele e uma preocupação um pouquinho maior com o semelhante. E aí ele avista em cima de um monte, de um morro, uma figura, e ele vai lá ver o que é aquela figura. Aí diz o seguinte, ó, ele ajoelhou sobre uma perna, descansando o rifle diante de si como um cajado. Abuelita, disse, não puedes escuchar-me? Ele achou que era uma mulher. Esticou a mão dentro do pequeno recesso e tocou seu braço. Ela se moveu ligeiramente, todo seu corpo leve e rígido. Não pesava nada. Era apenas uma casca seca. Estava morta naquele lugar havia muitos anos. Gente, ele tocou na mulher e ela se desfez. Incrível, incrível. E é muito interessante, um outro fator é que esse narrador, ele também tem um distanciamento para contar essa história pra gente.
Ele não julga, ele não sofre, ele não coloca peso no que ele tá dizendo, ele não coloca culpa nos personagens. Ele é totalmente isento, não interfere de forma alguma no que está acontecendo e mantém essa elegância e sofisticação na forma de contar, mesmo contando tragédias tão graves e de uma forma tão gráfica. E essa elegância aí na forma de escrever ele traz nas partes mais terríveis mesmo, como por exemplo tem um trecho que me marcou, que ele fala algo do tipo e os corpos eram mulheres mortas que se distinguiam só pelas barbas e que entre as pernas traziam a menstruação de membros decepados, recolocados na boca, abertas, com olhos fixados para as estrelas. Sabe? Uma coisa assim que você pensa, meu Deus, que coisa mais absurda, mas que bonito, vou ler de novo. Gente, é um livro incrível que tem um quê bem forte de Onde os Fracos Não Têm Vez, que também é inspirado num outro livro do Cormac McCarthy, que no original é No Country for Old Men, se eu não me engano, em português ficou Onde os Fracos Não Têm Vez, aquele filme é demais. Também tem um pouquinho de Bastardos Inglórios, tirando aquela parte cômica. Na literatura, é um livro que conversa muito com alguns livros, como, por exemplo, Enquanto Agonizo, do Faulkner, que já tem resenha aqui no canal. Na parte das descrições de paisagens, me lembrou muito o início de As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que também tem vídeo aqui no canal. É um livro que também dialoga bastante com Moby Dick. Eu fiz a leitura de Moby Dick recentemente, é uma resenha que tá pra sair aí também nos próximos dias aqui no canal. E eu lembrei muito de Moby Dick enquanto fazia essa leitura, né, por essa temática de um grupo de homens reunidos num ambiente inóspito, reunidos, né, com um objetivo em comum, essa figura demoníaca que aqui o juiz Holden, em Moby Dick o comandante Ahab, alguns presságios que indicam que aquele personagem não deveria entrar para aquele grupo. Aqui acontece também com Kid. Em Moby Dick acontece com Ismael, em que alguém alerta para que ele não entre no Pequod. Enfim, são muitos paralelos que a gente pode fazer, daria para fazer um vídeo só sobre isso. Mas o que impressiona realmente Meridiano de Sangue é que, diferente desses outros livros que eu citei, esse aqui ele tem um enredo muito simples, que ele pode ser falado em uma única frase. Um bando de mercenários em busca de escalpos na fronteira entre México e Estados Unidos. Ponto. Por aí você já entende como é que funciona o livro, porque realmente falta um pouco de enredo, alguém pode sentir falta, eu não senti, pra mim foi absolutamente perfeito, mas o fato é que eles não fazem outra coisa, eles vão caminhando de um ponto ao outro, realmente tirando escalpos, entregando escalpos, lutando, fazendo verter sangue das pessoas, e o final é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Quero deixar uns segundinhos aí desse vídeo no final para falar sobre esse encerramento aqui, mas antes eu vou avisar, pode deixar. Mas só quero dizer o seguinte, é um livro épico que precisa ser lido. Se você acha que tá em dúvida, eu não gosto muito de sangue, não gosto de violência, dá uma chancezinha, sabe? De repente você consegue encarar essa parte, porque é um livro que pode ser lido em várias camadas. Você pode realmente só ler esse livro tentando entender como é que se sucederam aqueles acontecimentos naquele período nos Estados Unidos, México, povos indígenas, mas você também pode adentrar nessas camadas e fazer realmente essa leitura mais atenta, mais reflexiva, mas de qualquer forma é um livro incrível. Bom, eu me despeço de vocês, quero só fazer um comentáriozinho muito rápido então a respeito do final, seguro spoiler para quem não leu ainda, o que é aquela cena final do juiz Holden dançando completamente nu em cima de um palco, enquanto, muito provavelmente, né, o Kid está estraçalhado num banheiro, aquela criança que desapareceu muito provavelmente também está morta no banheiro, e ele dançando loucamente, cabeça virada pro alto, sem roupa nenhuma, e o narrador dizendo pra gente o seguinte: ele nunca dorme, o juiz. Ele está dançando, dançando. Ele diz que nunca vai morrer.
Gente, é incrível, eu terminei a leitura desse livro arrepiada. Que medo que eu fiquei do juiz Holden, porque ele aparece em todos os lugares. Será que ele é onipresente? Vocês lembram que ele apareceu lá no início também para o Kid, mesmo antes do Kid entrar no bando do Glanton? Quem é ele que sabe de tudo? Que antes de tudo acontecer ele já estava ali e que depois que tudo aconteceu ele ainda continuou? Para mim existe uma oposição aí bem forte entre o 33 do Kid que remete à idade de Cristo com a figura diabólica do juiz Holden. Deixa aí pros comentários, coloquem um aviso de spoiler se quiserem conversar sobre isso. E eu fico por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo e até mais!